Então, a primeira coisa que você vai fazer é apresentar o tema. Na sua introdução, uma boa introdução de TCC começa apresentando o tema. Então, você vai usar o prompt lá no Copilot ChatGPT. É o seguinte, escreva um parágrafo com 3 linhas de apresentação da temática, aí você vai colocar o seu tema. No caso aqui desse trabalho, nós estamos fazendo o tema da gestão de resíduos sólidos. Então, você vai, coloca esse comando bem aqui e ele te dá um texto, tá? Essa é a primeira parte, você começa a introdução aí. Aí depois, ó, vem os parágrafos teóricos. E como é feito esse parágrafo teórico? Sintetize, prompt 4, né? Sintetize o texto a seguir em 3 linhas. Aí você pega o tópico do referencial. Lembra que eu ensinei vocês a fazer o tópico do referencial, né? Você usa o próprio comando do Copilot, depois você modifica as palavras, e aí você pega essas palavras modificadas com esses novos autores que você citou também, e pede para ele sintetizar aquele texto lá em 3 linhas. Porque 3 linhas no Copilot dá mais ou menos 5 no Word. Então, aí depois você modifica as palavras sempre, tá? Do texto que ele te der. Assim também como tem que modificar as palavras da apresentação. E você vai fazer isso para... você vai citar o trabalho temático. Lembra que você tem um trabalho temático. Ele vai te dar uma síntese lá daquele tópico. E você cita esse trabalho temático. E no máximo 3 parágrafos. São 3 parágrafos teóricos. Então a gente começa com a introdução com um parágrafo de apresentação. Depois até 3 parágrafos teóricos que você vai fazer uma síntese da discussão da revisão bibliográfica que você fez. E se eu tiver mais de 3 tópicos lá no meu referencial teórico, você vai escolher os mais relevantes. Tá? Você escolhe os mais relevantes. E aí, está o nosso exemplo. Então, introdução, esse primeiro parágrafo que eu apresento o tema, tá? E aqui no segundo parágrafo, é o parágrafo que eu me baseei lá no tópico de indicadores, que é lá do Centrulo et al. Então, peguei aquele tópico, pedi uma síntese lá no ChatGPT e ele sintetizou para mim em 3 linhas, no caso deu 5 aqui no Word. E eu coloquei aqui depois de modificar as palavras também. E aqui eu faço uma síntese para o subtópico 2 do referencial teórico e outra síntese para o subtópico 3. Então já começo aqui minha introdução dessa forma. Aí depois vem a justificativa. Todo trabalho tem que ter justificativa. Eu gosto de colocar a justificativa junto com a introdução, mas alguns professores preferem que seja num subtópico separado. Tudo bem. Aí eu uso o quarto prompt. Escreva em 3 linhas o porquê do tema ser relevante para a região, para a região local que você está estudando. E depois eu vou fazer adaptações. Então, olha só, no meu comando, escreva em 3 linhas o porquê do tema gestão de resíduos sólidos ser relevante para a cidade de Piranhas. E ele me deu aqui uma resposta. Inclusive, ele colocou aqui o turismo, bem interessante, porque é uma cidade turística. Então, a inteligência artificial sabe disso e puxou para o lado do turismo. E aí, olha o que é que eu faço. O trabalho se justifica pelo fato de a gestão de resíduos sólidos ser relevante para Piranhas. Esse aqui é o texto do Copilot. Aí, claro, eu preciso modificar esse texto aqui, sempre, tá? Essa altura, vocês já sabem que quando o Copilot dá um texto para você, vocês precisam modificar. Eu vou também melhorar o texto com citações, tá? Lembra que eu tenho um tópico lá que é sobre piranhas, então eu vou colocar algumas citações desse tópico que está lá no referencial teórico aqui. Eu não recomendo vocês colocarem uma citação somente na introdução. Geralmente o que está citado na introdução tem que estar lá no referencial teórico. Não faz sentido você citar um autor somente na introdução. É por isso que a introdução ela é escrita depois do referencial teórico. Então, na ordem de escrita, ela não tem nenhuma citação nova. E também conectar com os parágrafos anteriores, porque olha só, você construiu 3 parágrafos aqui, que é a síntese dos subtópicos. Depois você vem com a justificativa, mas você não pode dar uma quebra. Entendeu? Esse parágrafo tem que terminar, por exemplo, falando de piranhas, porque aqui eu já estou trazendo piranhas para a minha justificativa. Então, tem que conectar aí os parágrafos que eu estou fazendo com comandos diferentes. Depois, a quarta parte é os objetivos. E aqui a gente não vai usar o Copilot. Eu não recomendo vocês tentarem usar o Copilot para fazer objetivos de pesquisa, tá? Porque você vai extrair das etapas metodológicas e do trabalho esqueleto. Mas como aqui você já definiu as etapas metodológicas, então vou colocar só da etapa metodológica que você já fez, tá? Lembra disso aqui.
essas são as minhas etapas metodológicas. Lembram que eu falei que elas começam com substantivo, revisão, coleta, aplicação? Agora, basicamente, eu vou transformar esse substantivo em verbo. E daí vem as minhas etapas metodológicas. Cada etapa metodológica tem que ser um passo para alcançar algum objetivo definido no trabalho. Então, visão da literatura, eu coloquei como realizar uma discussão teórica a respeito da problemática da gestão de resíduos sólidos. Esse é o objetivo do meu trabalho. Coleta de dados secundários. Então, confeccionar um diagnóstico com base em informações secundárias da gestão de resíduos sólidos em Piranhas. Perceba que não necessariamente tem que colocar o verbo coletar. Até para mudar um pouco, você muda um pouco o verbo, mas você não muda o sentido. A aplicação da entrevista é uma das etapas metodológicas. Você coloca analisar a problemática da gestão de resíduos sólidos a partir da perspectiva dos funcionários da Secretaria de Meio Ambiente do município. Então, esse aqui é o meu objetivo que vai ser cumprido na etapa de aplicação da entrevista. Só uma coisa, que quando você tem uma etapa metodológica, ela pode ser subdividida em outras etapas. Então, por exemplo, a aplicação da entrevista, você poderia ter a etapa de elaboração, de aplicação propriamente dita, de análise. Então, eu vou primeiro elaborar o roteiro, depois eu vou pegar esse roteiro e vou aplicar lá na Secretaria de Meio Ambiente. Depois que eu tiver a resposta deles, eu vou analisar. Mas a análise, no caso, é a etapa última, que geralmente é a mais importante, é a que vem para cumprir o objetivo. E aqui, ó, avaliação de desempenho. Então, aí eu coloco avaliar o desempenho da gestão de resíduos sólidos em Piranhas. Tá? Então, sempre tem que ter esse paralelo das etapas metodológicas com os objetivos. Então, o número de etapas metodológicas tem que ser exatamente o número de objetivos que você vai ter. Só que tem um objetivo que ele é mais importante, que é o objetivo geral. Como é que eu defino o objetivo mais importante? É aquele que, de fato, é o mais relevante da pesquisa, que é o cerne, o coração da pesquisa. No caso dessa pesquisa, eu coloquei esse aqui como sendo o objetivo geral, tá? O objetivo de avaliar o desempenho, e os demais como sendo objetivos específicos. Não faz sentido, por exemplo, a coleta de dados ser o objetivo geral. O que talvez fizesse sentido é o objetivo geral fosse esse terceiro aqui. Porque aqui nós temos um método mais qualitativo e esse aqui mais quantitativo. Mas mesmo assim, eu coloquei a avaliação como objetivo geral, até porque ele é a última etapa metodológica. Geralmente a última etapa metodológica é a etapa do objetivo geral, mas nem sempre, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar como sendo esse o objetivo geral e esses três aqui os objetivos específicos. Aí depois vem o problema ou hipótese de pesquisa. O problema, pessoal, é uma pergunta. É adequado para método qualitativo, de acordo com a orientação de Kurzweil que eu sigo, tá? Então, quando o meu método é qualitativo, eu uso o problema de pesquisa, que é uma pergunta sobre aquela temática que eu vou pesquisar, né? Sobre aquele objeto de pesquisa. Já a hipótese é uma afirmação, e é aplicada para o método qualitativo. É uma afirmação que eu vou tentar confirmar ou refutar com meus dados, com minha análise quantitativa. Os programas ou os orientadores podem exigir um ou outro. Então, às vezes, pessoal, o seu trabalho é quantitativo, eu estou te recomendando a fazer uma hipótese de pesquisa, mas quando você pega os critérios de avaliação lá do TCC, do programa que você está, né, você tem lá problema de pesquisa. E aí você vai ter que colocar um problema de pesquisa, mesmo que não seja exatamente a orientação do Kurzweil, até porque essa orientação não é consensual, cientificamente falando. Apesar de eu seguir, eu reconheço que existem pessoas que pensam diferente, tudo certo. Então, se tiver lá que você tem que ter um problema de pesquisa, você vai ter que colocar, mesmo que seu método seja quantitativo. Ou o contrário, se tiver lá que você tem que ter uma hipótese de pesquisa, mesmo que seu método seja qualitativo, você vai ter que colocar essa hipótese, tá? Ambos derivam do objetivo geral. Como é que eu construo um problema ou uma hipótese de pesquisa? Bom, já consegui fazer o objetivo geral, que veio lá de uma etapa metodológica. E aí eu pego esse objetivo geral e derivo dela essa hipótese ou problema de pesquisa. Lembrando, aqui, ó, meu objetivo geral é avaliar o desempenho da gestão. Isso aqui é um método quantitativo. Logo, é uma hipótese de pesquisa. Então, ó, minha hipótese de pesquisa. A gestão de resíduos sólidos do município de Piranhas possui um desempenho baixo. Professor, não poderia, a minha hipótese não seria que tem um desempenho alto? Aí, pessoal, tem que basear na literatura. O que é que a literatura diz a respeito de gestão ambiental em municípios do interior do Brasil? Então, tem autores que digam que tende a ser baixo o desempenho, porque existe uma precariedade e inúmeros problemas
que são típicos de municípios pequenos do interior do Brasil, como é o caso de Piranhas. Pode ser que aqui seja diferente? Pode ser. Se, mas essa hipótese eu sempre coloco a mais plausível. A mais plausível, de acordo com a literatura, é que o desempenho seja baixo. E essa hipótese ela tem que estar embasada numa literatura. Tá? Então, se realmente o desempenho for baixo, eu confirmo a hipótese alinhando com o que tem sido encontrado na literatura. Se o desempenho estiver alto, é como se uma surpresa boa, né? Aí essa hipótese ela é refutada e eu falo que a minha hipótese não está de acordo ali com o que se pensa de forma genérica sobre municípios pequenos no Brasil. Tá? Então, eu vou confirmar ou refutar essa hipótese. Já o problema, ele vem do método qualitativo. Então, para a gente entender, eu vou supor que esse aqui é o meu objetivo geral, tá? Imagina que esse aqui fosse o meu objetivo geral. Analisar a problemática de gestão de resíduos sólidos. Então, analisar é método qualitativo. E aí, eu coloco o seguinte problema de pesquisa, né? Eu gosto de começar sempre com como. Como os funcionários da SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, percebem a problemática da gestão de resíduos sólidos no município de Piranhas. Percebam que eu estou entrevistando ele, eu quero saber a percepção deles. Então, isso aqui é uma pergunta de pesquisa, é um problema de pesquisa que deriva aqui dessa etapa metodológica. Bom, é exatamente isso. Então, olha lá como ficou o nosso texto depois disso que eu ensinei para vocês. Então, eu coloquei o presente estudo tem como objetivo. Aí eu coloquei lá o objetivo geral. Já os objetivos específicos são, eu listei os 3 objetivos específicos aqui, tá? Aqui tinha que ter um 3, bem aqui, tá? Opa, dá para escrever. Aqui tem um 3. O trabalho será norteado pela seguinte hipótese de pesquisa. Então, já que o meu objetivo geral eu coloquei como quantitativo, eu escolhi a hipótese de pesquisa. E aí eu coloquei, ainda a literatura reconhece inúmeras dificuldades de gestão. Então, o que está embasando essa hipótese de pesquisa? Né? Citei os autores aqui. É claro que no meu referencial teórico eu tenho que estar discutindo esses autores. Eles não podem estar só na introdução, tá? Os autores que falam sobre essa problemática aqui da gestão pública municipal no Brasil. Aí depois, para a gente continuar ainda a introdução. Para isso, será adotada a metodologia baseada nas seguintes etapas metodológicas. Então, eu escrevo isso aqui e eu cito as etapas. Então, lembra que eu coloquei as etapas metodológicas lá na metodologia? É claro que eu fiz uma descrição, eu apresentei para vocês só o esboço dela. Para fazer a metodologia, você tem que fazer a descrição de cada etapa. Aqui eu só preciso citar mesmo. Tá? Qual é, de forma sucinta, quais são as etapas metodológicas. Se for a versão final, você coloca a síntese dos resultados. Então, os resultados indicam. Então, você já fez o TCC, está no TCC 2. E lá você já tem resultados. Então, você coloca os principais resultados de forma sintética no final do seu texto de introdução. Assim como no final do texto de resumo também. Mas, se não for a versão final, for o pré-projeto, você vai colocar as suas expectativas. Então, olha só. Espera-se que o trabalho contribua para identificar as falhas e proporcione alternativas para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município. Perceba que eu mostrei para vocês vários trechos. Então, a minha introdução é a junção desse parágrafo aqui que eu escrevi com esse parágrafo de justificativa. Aí vem esse outro parágrafo aqui de objetivos e hipótese de pesquisa. E vem esse parágrafo final que eu apresento ali a síntese da metodologia e dos resultados já alcançados ou esperados. Né? Quando está todos esses trechos, eu tenho a minha introdução